Tenho a alegria de poder receber aqui o pastor Marco Antônio, sua esposa Andréia. Ele vai se apresentar, vai apresentar a amada esposa. Ele veio carinhosamente da igreja de Copacabana, pastor há bastante tempo lá, uma igreja grande, igreja bonita. E ele escolheu hoje à noite para nos abençoar com uma palavra, e certamente ele será o instrumento de Deus para nos falar e falar a você, tá bom? Fique à vontade. Como o bispo Rubem diz, a igreja não é sua, porque se ele disse sempre, se falar a igreja é sua, já é, aí ele perde a igreja, mas o povo é todo seu para ouvi-lo, tá bom? Que Deus te abençoe. Então vou dar um endereço lá de Copacabana e vocês todos vão se transferir para lá. Pela mesma lógica, se o povo é meu. Na verdade, meus irmãos, é uma alegria podermos estar aqui. Eu estou aqui com a minha esposa, a Andréia. Dá uma chegadinha aqui, André, pelo menos nos primeiros degraus. Isso. Essa é a moça que me acompanha em casamento desde 88, em namoro bem mais atrás, em 85. Nós temos 2 filhas, Carolina e Juliana, e temos, obviamente, tido a alegria de estar congregando lá em Copacabana, que não é uma igreja, isto é uma igreja grande. A nossa lá, a região até nem permite não, mas um dia o Senhor nos dará um quarteirão inteiro. Na verdade eu não tenho essa visão, é só uma brincadeira com a ocasião. Essa coisa de oferecer, a igreja é sua, o púlpito é seu. Quando eu era bem mais jovem, uma vez eu fui convidado a pregar na igreja, na Tijuca, num culto de juventude, e aí disseram assim, o irmão Marcos era o líder da juventude na época, né? O púlpito é todo seu. Eu disse, obrigado, mas nunca tinha recebido um presente que não tivesse embrulhado antes. Mas é uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu queria compartilhar com os irmãos, então, primeiramente, o abraço dos irmãos de lá, que eu também sei que levo os dos irmãos aqui para lá. Somos um só corpo, uma só família, em Cristo, e é uma maravilha que nós possamos ser como Jesus falou, termos muitas casas e muitas famílias, não é isso? Porque, na verdade, por toda a terra, nós temos irmãos, nós temos familiares em Cristo para servirem a Deus junto conosco, amém? Então, é um prazer estar com os irmãos. Eu queria compartilhar com os irmãos a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 1, nós vamos ler um texto meio grande. Então, se você não tiver aí uma Bíblia em suas mãos, procure dar uma olhadinha na Bíblia do seu irmão, porque nós vamos ler do capítulo 1, nós vamos ler até bem adiante, dentro desse mesmo texto, e leremos então até o finalzinho do capítulo 37, versículo 1 até o versículo 36. Passemos então à leitura da palavra de Deus, onde se vê o que está escrito, dito assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho,
e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos, e os achou em Dotã, e de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam aromatas e bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores, midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica do seu filho. E ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Amém. Senhor amado, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que nos traz sempre, ó Senhor, a Tua voz, a Tua sabedoria aos nossos corações. Fala conosco nesta noite, ó Senhor, e usa-me para isso, ó Pai, que como pregador eu possa ser um instrumento em Tuas mãos para anunciar a Tua palavra, mas que mais do que o discurso de um homem, a Tua voz seja ouvida, que a Tua voz sobreponha-se à minha voz, ó Pai, de tal modo que todos nós aqui ouçamos a Deus e assim sejamos verdadeiramente edificados, não no poder do homem ou em sabedoria humana, mas no poder do Espírito Santo, segundo Te apraz, Pai. Então, em nome de Jesus, pedimos isso e agradecemos desde já. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos. Como o pastor Otávio falou, existe um ataque sistemático
orquestrado, engendrado contra as nossas famílias. Família é o lugar onde as pessoas crescem e se desenvolvem e, mesmo depois de crescidas e desenvolvidas, encontram ou deveriam encontrar ali consolação, afeto, referência, conselho confiável, amor, enfim, todas essas coisas que a gente espera dos nossos familiares. Todavia, nós vivemos num tempo em que o ataque sistemático às famílias, a desautorização das autoridades familiares, né, e a desautorização da própria família como sistema válido para a educação, não só da criança, mas também do jovem adulto, né, essa desautorização, ela tem causado, obviamente, perda de referência, onde os nossos filhos, já a partir da adolescência, muitas vezes encontram como fonte de referência daquilo que devem ser ou fazer, conselhos que emanam do mundo, né, que vêm às vezes repetidos, não só pela mídia, pelas diversas mídias, mas também, obviamente, por aqueles que se deixaram, vamos usar essa palavra, né, engravidar ou emprenhar por essa mídia. Então, na verdade, nós vivemos num tempo em que a família, a partir de um certo ponto, perde a sua utilidade, ou dizem ter perdido grande parte da sua utilidade. Ou seja, relegam a família apenas a importância de criar a criança que não pode se alimentar, né? Ensiná-la a andar, a falar, mas depois disso querem que ela, ao entrar na educação pública, principalmente a pública formal, querem interferir continuamente nas nossas famílias. E aí então nós temos hoje em dia políticas de gênero e outras coisas mais que tentam enfiar, digamos assim, né, encaixar nas crianças já desde cedo, desautorizando a família, desautorizando a espiritualidade familiar, desautorizando o histórico familiar, a moralidade familiar, jogando a criança em conflito contra os valores e princípios que os seus pais professam. Isso aí, meus irmãos, é extremamente venenoso e danoso. Por quê? Porque talvez na próxima geração, essas que hoje são crianças ou que hoje são adolescentes, estarão ensinando aos seus filhos, né, os netos de vocês aqui agora, estarão ensinando aos seus filhos coisas que nunca antes foram ensinadas na história da humanidade. Estarão ensinando práticas e fundamentos e princípios que hoje nós nos chocamos e nos escandalizamos com eles, de tal modo que eles se tornarão comuns. E aí então se esquecerá de toda a história da humanidade e como todos os seres humanos foram criados até os dias de hoje. A humanidade tem uma história, a família tem uma história, e essa história começou com Deus. Deus, no jardim do Éden, formou a primeira família, formou o primeiro casal e, consequentemente, a primeira família. Deus, ou a palavra de Deus, não é de modo algum contra a cultura, como nos parece ser hoje em dia. Somos tratados como contra a cultura. Nós, os que cremos no Senhor e andamos segundo os seus princípios, somos a cultura. Contra a cultura são eles, que tentam, obviamente, modificar, perverter o caminho que desde o princípio Deus estabeleceu para o homem como sendo um caminho são, um caminho saudável. O idoso hoje é apenas alguém que consome recursos do Estado, que consome o tempo e os recursos da família, e não o conselheiro dos seus familiares, o conselheiro mor. A experiência, os cabelos brancos não são mais respeitados. Na verdade, começa a surgir o cabelo branco, começa a surgir, obviamente, a suspeita de que está ficando senil. Eu já tenho alguns aqui assim, né? E de vez em quando eu ouço alguma conversa, você está ficando esquecido. Não, eu sempre fui. Na verdade, eu tenho uma memória seletiva. Existem coisas que eu nunca esquecerei, mas tem muita coisa que eu deleto fácil. E eu acho que por isso eu fico mais saudável. Eu nunca me lembro por que eu fiquei com raiva de alguém. Depois de um tempo, eu não lembro mais. Aí então pronto, acabou a causa. Então, se não tem causa, também não tem efeito. Mas aqui nós temos nesse texto da palavra de Deus um exemplo de família, como estão se tornando muitas famílias nos dias de hoje. Uma família desfuncional, uma família que não funciona como deveria funcionar. O que é uma família funcional, ou vamos dizer uma família desfuncional? É aquela que não cumpre com
os propósitos e os objetivos que uma família deve ter, né? Que são aqueles que nós falamos aqui, eu falei ainda agora. O que é que você espera de uma família? Que ela promova a formação das crianças, não só a formação física, mas também a formação moral, espiritual, que ela seja um porto seguro, que ela seja um lugar de consolação, um lugar de afetividade, um lugar de conselhos desinteressados ou com bons interesses, né? Sem interesses escusos ou maldosos. Isso é uma família que funciona. É uma família, não é uma família que não tem defeitos, mas é uma família que tem as virtudes necessárias para que as pessoas ali dentro cresçam e se desenvolvam com saúde emocional e com saúde espiritual, com saúde moral, né? Então, uma família como a do José era uma família disfuncional, porque você percebe muito bem naquilo que nós lemos aqui, que o ódio tomou conta, não só o ódio, mas algumas formas de abuso e de ódio tomaram conta daquela família, a começar pelo pai. O pai cometeu um erro grave, ele privilegiava o seu filho, José, em relação aos outros, né? Ele deu para ele uma roupa bonita, uma roupa elegante, uma roupa que era, naquela época, obviamente, uma roupa e tanta, né? Uma roupa de marca, vamos dizer assim, né? Ele deu para ele uma roupa de vestes talares, era mais uma roupa festival, uma roupa de festas, do que uma roupa de dia a dia, mas ele vestiu o seu filho desse modo, por quê? Porque ele o amava mais do que os outros. Ele também dava ouvidos a José, ele deixava que José fosse o relator do que os outros faziam, né? Ou seja, o José ia visitar os seus irmãos e voltava e dava relatório ao seu pai, e baseado nesse relatório, provavelmente os outros irmãos deviam escutar um bocado de reclamação, ou coisas assim do pai. As decisões do pai estavam apoiadas, não na conversa ou no relatório de todos os filhos, não num consenso daquilo que todos eles pensavam, mas na opinião de José, né? Ou seja, José era uma pessoa que gozava de um privilégio na formação da opinião do seu pai. E isso é péssimo, quando a gente deixa que uma pessoa monopolize, não é? Uma pessoa mais jovem, uma pessoa inexperiente, monopolize a nossa maneira de ver as coisas, ou determine o que é certo e o que é errado, ou traga as notícias sem que haja defesa de outros. Isso é um sistema injusto. Imagine que você é acusado de alguma coisa, né, e você não é chamado para se defender, não é ouvido para se defender, mas já é punido antes ainda que tenha condição de se defender. Isso é horrível, é injusto. E o José então foi tratado dessa maneira muito especial pelo seu pai, mas em detrimento dos seus irmãos, né? Isso é sabidamente por todos nós hoje em dia, fazer diferenças entre filhos e filhos, diferenças que eu quero dizer, né? Diferenças assim tão grandes, porque é óbvio que os nossos filhos, para quem os tem aqui, né? Os nossos filhos são diferentes entre si. Eu não posso tratar iguais, ou melhor, não posso tratar pessoas diferentes de modo igual, porque obviamente não fará sentido. Mas a gente tem que tentar equilibrar ao máximo, né? E dar um tratamento mais equilibrado possível. E afeto e amor deve ser distribuído de modo igual, né? Mas aqui diz que José, o pai de José, né? o Jacó, né? o Israel, ele amava mais a José do que aos demais. Eu queria usar o nome dele transformado, né? O Israel. Então, meus irmãos, era uma família que já pelo pai já não tinha muito como funcionar muito bem, porque o pai inclusive se tornou omisso muitas vezes, porque havia um problema entre os filhos, uma contenda por causa desse privilégio que ele mesmo deu a José, e ele não tomava providências para corrigir isso, providências que fossem substanciais. Ora, o José, como todo garoto mimado, como todo garoto, né, a quem deram a ele um destaque, ele acreditou que ele era o tal. E ele, obviamente, não tinha nenhuma sabedoria em lidar com seus irmãos. Os seus irmãos, diz aqui a palavra de Deus, que o odiavam, e cada vez odiavam mais. E o pai não tomou as providências necessárias para consertar aquilo. O ódio tomou conta daquelas relações, e ele não interviu de um modo que pudesse curar aquelas coisas. Então era uma família que não funcionava, uma família onde tinha um pai, de certo modo omisso,
né, um pai parcial e omisso, onde havia o José, que era um mimado perturbador do ambiente, né, uma pessoa que não tinha noção, né, obviamente, mas que agia de modo ruim, não tinha sabedoria. De fato ele ouviu de Deus, de fato ele recebeu aqueles sonhos do Senhor, mas você sabe muito bem que nem tudo aquilo que Deus fala conosco é para ser compartilhado, não é isso? Há coisas que o Senhor mostra para nós e que devem ser tesouros dentro do nosso coração, até que o próprio Senhor traga a plena luz, amém? Diga para o seu irmão assim: não pense de você mesmo mais do que convém. Fala para ele aí. Vira para ele e diz assim: você não é tão grandes coisas assim, viu? Diga mais uma coisinha só para ele: nós todos somos farinha do mesmo saco. Ou seja, somos gente, e gente tem defeitos e tem virtudes, né? Tem defeitos e tem virtudes, amém? Mas assim como farinha promete um bom pão, né, você também promete, amém? Diga para ele assim: você promete. A sua vida, a sua história é promissora. Eles odiaram de tal modo que eles já não conseguiam ver, já não conseguiam falar pacificamente com ele. Aquilo tomou de tal modo o coração deles que eles já não conseguiam enxergar nele o irmão deles. Eles já não conseguiam enxergar nele nenhum ser humano que deveria ser tolerado e respeitado. Eles olharam para José como se José fosse o próprio diabo, né? Eles demonizaram José e chegaram à conclusão que José tinha que morrer. De tal modo cresceu o ódio no coração deles. Mas, por conveniências, né, acabaram vendendo ele, né, ou seja, venderam o seu próprio irmão como escravo. Eu fico imaginando José sendo colocado dentro de um poço seco, um buraco seco, e deixado lá, sozinho, né, gritando pelos seus irmãos, pedindo socorro, pedindo ajuda, e ninguém fez nada por ele. Eu fico imaginando quando eles finalmente apareceram na borda daquele buraco e puxaram José para cima, e que ele deve ter pensado: bom, agora ele passou a raiva, agora vai dar tudo certo. E de repente ele viu que ele foi vendido a uma caravana de estranhos e levado para ser revendido como escravo numa outra terra, como alguém que não tinha direitos, não tinha defesa, não havia mais quem lhe defendesse. Eu fico imaginando José sumindo no horizonte e olhando para trás e clamando pelos seus irmãos, e eles, com tanta raiva, não mudaram o seu coração, perderam a sensibilidade. É lógico que esse é um caso extremo de família disfuncional. Esse é um caso extremo de família que não funciona mais como lugar de acolhimento, como lugar de afeto, como lugar de crescimento, como lugar seguro, como lugar de mútua cooperação, como lugar de equidade, justiça nas relações. É lógico que nem toda família chega a esse ponto, graças a Deus, né? Mas todos nós, se olharmos bem, vamos descobrir disfuncionalidades dentro da nossa própria família. Na verdade, irmãos, alguns de vocês aqui talvez tenham passado por experiências familiares, ou têm passado, talvez até mesmo nos dias de hoje, por experiências familiares que têm marcado negativamente o seu coração, a sua memória, as suas lembranças, a sua maneira de proceder. Tem talvez marcado a sua vida com uma certa tristeza, um fardo, uma falta de vontade, um desânimo em relação à sua própria casa. Isso pode acontecer quando a coisa não está mais funcionando. Toda casa tem estranhamento, toda casa tem em algum momento alguma contenda, toda casa tem em algum momento divergências, toda casa tem em algum momento algo que não soou bem. Mas as pessoas superam isso, ou devem superar isso com perdão, e tendo uma história de muitos acertos e muitas coisas boas, é fácil suplantar isso. Mas às vezes, a maneira como nós fomos criados, ou a maneira como temos convivido no nosso lar, que pode não ser na sua criação, mas pode ser dentro do seu casamento, pode ser na sua relação com seus filhos. Muitas vezes, essa maneira como tem se relacionado, temos nos relacionado dentro da nossa casa, vai minando. E mina um, e mina outro.
e a pessoa começa a perceber que ela é menos feliz por causa daquilo que tem acontecido dentro da sua casa, ou que ela é de fato infeliz, ou está sendo infeliz por causa daquilo que está acontecendo na sua casa. Não está funcionando a sua família, não é mais um ambiente de fato acolhedor, não é mais um ambiente de fato de crescimento, de afeto mútuo, não é mais um ambiente de compartilhar, não é mais um ambiente de diálogo. E aí a pessoa começa a dizer muitas vezes, né, a atribuir a sua falta de felicidade, a atribuir a certos fatos da sua vida, né, esse peso, dizendo, isso é porque na minha casa as coisas não vão bem, isso é porque eu não fui criado num lar saudável, isso é porque o meu pai não me amou, isso é porque os meus irmãos não me trataram direito, não me trataram com justiça, isso é porque o meu marido ou a minha esposa me fez essa ou essa falta de respeito, ou enfim, seja o que for. E a gente começa a atribuir muitas vezes, algumas pessoas começam a atribuir muitas vezes a sua felicidade, ou a sua infelicidade, né? Atribuir a autoria da sua infelicidade à sua própria família. E é muito comum isso. Talvez aqui hajam várias pessoas que digam, pastor, eu não tenho sido feliz, eu tenho sofrido, eu sofro desde pequeno, eventualmente, porque meus pais não me amaram, me desampararam, me deixaram, e realmente essas coisas fazem as pessoas muitas vezes andarem com esse fardo no seu coração. Eu não sei qual é a sua história, se você realmente tem sentido assim, se você realmente consegue identificar alguma coisa assim na sua relação familiar, seja presente ou passada, que tem determinado a sua frustração, a sua infelicidade, que tem determinado um estado, não de bênção na sua vida, mas uma sensação de que as coisas não vão bem. E aí eu quero te fazer uma pergunta, a você que eventualmente anda sentindo assim, a você que eventualmente tem sentido isso, percebe que você seria mais feliz se não fossem esses fatos, se não fossem esses problemas. Até quando você vai deixar que as circunstâncias moldem quem você é e o grau de felicidade que você tem? Até quando você vai se justificar e vai botar a culpa nos outros? Quando na verdade em Cristo nós temos capacidade de suplantar todas essas coisas e ser ainda gente melhor do que seríamos talvez num lar totalmente em paz. Até quando nós vamos pôr a culpa nos outros de coisas que na verdade estão na nossa própria responsabilidade? Muita gente, meus irmãos, diz assim, eu sou desse jeito porque é minha família. Não, você é desse jeito porque você aceita ser desse jeito. É uma palavra meio dura. Mas depois que a gente deixa de ser criança, enquanto nós somos crianças, nós somos daquele jeito porque simplesmente não temos ainda a capacidade de analisar as coisas. Mas quando nós nos tornamos adultos, se nós continuamos trazendo cadeias, correntes, fantasmas lá de trás, é porque nós permitimos que isso exista aí. Se estamos em Cristo e ainda arrastamos correntes do passado, é porque nós nos esquecemos ou não aplicamos a verdade de que o Senhor Jesus de fato liberta. Que a palavra de Deus liberta, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esse José que sumiu no horizonte, chorando, talvez clamando, implorando, tinha tudo para ser o tipo de gente que tinha todos os motivos para se justificar no seu passado. Esse José foi levado para a casa de um oficial do Egito, o Potifar. Esse rapaz começou a crescer na casa do Potifar, crescer na sua boa fama, até o dia em que a mulher do Potifar botou o olho nele. Até o dia que ela olhou e disse, que pedaço de mau caminho. E tendo ele se portado de um modo digno, tendo ele se portado de um modo segundo a vocação e o chamamento de Deus para a sua vida, ele foi acusado injustamente de ser um estuprador e foi lançado na cadeia. Já não bastou ser vendido pelos irmãos, agora ele é preso injustamente. E com que acusação?
por algo que ele não tinha feito e nem nunca jamais passou por ele a ideia de fazer. Estando ele preso, né? Ele interpretou o sonho de um homem que era copeiro, chefe do faraó, e que estava preso também na época por alguma coisa, e aquela interpretação do sonho veio a se cumprir, ou seja, ficou patente aquele homem, que ali estava alguém que era usado por Deus, alguém especial, não por quem era, mas pelo que Deus fazia dele. E aí o que acontece? Ele não esquece de mim, e o homem esqueceu ele, passou um tempão ainda, e o José continuou preso, até o dia que o faraó teve um pesadelo, teve um sonho ruim. E aí aquele homem lembrou, tem um cara lá na cadeia, puxa vida, como eu fui esquecer. Ele sabe interpretar sonhos. Esse José, que foi odiado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, escravizado, né? Que foi injustiçado, preso, esquecido, ele sim tinha motivo para dizer, a minha vida é ruim, porque me fizeram muito mal. E talvez você diga, pastor, porque você não conhece a minha vida. Nem dá para conhecer assim, irmão. Mas eu, olhando para a vida do José, e essa nós podemos conhecer, eu não posso conhecer a sua talvez, nem você talvez conheça a minha, mas olhando para a vida de José, eu quero fazer uma segunda pergunta. O que esse homem tinha que levou tanta paulada na vida, que foi tratado de um modo tão vil, tão mal, foi tratado de um modo tão horrível, como eu duvido que hajam muitos aqui que foram tratados assim, talvez não haja nenhum, num grau tão pesado. Como esse homem consegue manter-se acima da superfície? Como esse homem pode se tornar alguém próspero, alguém realmente produtivo? Como esse homem pode ser alguém significativo no Egito? Ele se tornou o segundo homem em autoridade no Egito. Depois do faraó, era ele. O faraó deixou tudo na mão dele. Como esse homem que foi tão injustiçado, não guardou ódio no seu coração e não criou aquela filosofia, quer saber, todo mundo é ruim, eu também vou ser. Todo mundo rouba. Você já ouviu alguém dizer assim? Todo mundo rouba, não sou eu que vou ficar para trás. Todo mundo mente. Todo mundo adultera. Que os olhos não veem, o coração não sente. Os olhos do Senhor estão por toda parte contemplando bons e maus. E de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele ceifará. Amém? Os olhos do Senhor estão postos sobre nós. São olhos de graça, olhos de misericórdia, mas ainda são os olhos daquele que olha muito além dos nossos atos superficiais, mas olha dentro do nosso coração. Amém? Diga para o seu irmão assim, Deus está te vendo. O José podia entrar nessa. Na hora que ele se tornou o poderoso do Egito, ele poderia se tornar alguém cruel, mau, vingativo, sádico. Ou ele poderia se tornar uma pessoa queixosa, mas não é isso que nós vamos ver no José. E eu queria chamar a atenção para três coisas que José diz, que mostram o quão saudável José continuou, para que depois nós abordemos a causa, obviamente, que é bem óbvia mesmo, da saúde emocional e espiritual de José. O José, você sabe que quando a gente, tem certas coisas que a gente fala, que realmente mostram o nosso estado interior, e há certos momentos da nossa vida, que nós mostramos quem nós somos. Tem gente que, às vezes é bonzinho, sei lá o quê, mas na hora que aperta, eu aprendi uma coisa lá de trás, ouvindo o bispo Roberto. Ele falava assim, você quer conhecer um homem? Dê autoridade a ele, ou então tire a autoridade que ele tem. Aí você vai saber quem ele é. Porque uma pessoa, quando ganha autoridade, muitas vezes sai pisando nos outros. Pode mostrar um mau caráter. Ou vai mostrar-se alguém misericordioso, alguém que tem um caráter bem ajustado. Ou quando você tira a autoridade,
né? Você também vai conhecer, porque são momentos críticos, um de grande exaltação e outro de grande humilhação. Exalte demais alguém ou humilhe alguém, não faça isso, né? Veja um momento de exaltação na vida de alguém, de grande exaltação, e veja um momento de grande humilhação, e você vai saber melhor quem é aquela pessoa. Porque é quando as pessoas se tornam mais naturais, é quando elas jogam as cascas fora, né? É nesse momento. Tem gente que você não pode dizer que ele fez uma coisa boa, que ele já começa a andar com as unhas secando ao sol, né? Parece que ele é o cara, né? Esquece até de dar glória a Deus. Toda vez que te elogiarem, lembra de onde vem toda coisa boa, né? Diga assim, glória a Deus, irmão, aleluia, né? Que bom que Deus, quando pastor ouve muita coisa assim, né? O pessoal passa para gente, pastor, aquela palavra foi uma bênção, pastor, o senhor marcou a minha vida. Nada. Não, a glória é do Senhor. Quem fez foi Jesus. Você precisava ver como eu era sem Ele. Aí você não ia dizer isso, não ia achar que eu sou grandes coisas. Na verdade, o Senhor é grande. Amém? Mas aqui o José foi humilhado ao ponto mais baixo e foi exaltado ao segundo ponto mais alto no Egito. Ele se tornou conselheiro do faraó. E 3 coisas na vida dele, 3 momentos mostram bem como ele se sentia. Quando ele, capítulo 41, versículo 51, ele teve 2 filhos. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, versículo 50, os quais lhes deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de Omo. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Não é uma frase de desprezo. É lógico que ele não esqueceu da casa do pai, porque ele acabou de manifestar aqui isso. O que ele está dizendo é, aquilo que eles me causaram e que deveria ter marcado a minha vida, deveria andar estampado no meu rosto, nas minhas ações, em quem eu sou, não tem efeito sobre mim. Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, todas as minhas lutas, todos os meus sofrimentos, e esquecer de todo o mal que eu sofri na casa do meu pai. Ele fez questão de dar um nome ao filho dele, que ele lembrasse disso, para glorificar a Deus, porque ele não carregava consigo feridas abertas do seu passado. Amém? Quem aqui esquece as coisas que lhe fizeram atrás? Só quem tem amnésia. Não é isso? Mas, meus irmãos, quando você olha para uma cicatriz, você deve ter alguma cicatriz no seu corpo, mesmo que seja uma coisinha de nada que você ralou, Eu, quando era criança, eu era peralta demais, eu sou todo metralhado. Eu tenho um monte de cicatrizinha espalhada pelo corpo. Na época, algumas delas doeram bastante. Eu levei uma mordida de cachorro, bem aqui assim na coxa. Bem aqui assim. Eu ainda olho e vejo assim as marquinhas dos dentinhos assim, atravessados. Mas eu vejo aquilo, eu lembro o que foi. Foi o cachorro que me mordeu. Eu olho para o meu joelho, lembro de um dia que eu vinha jogando bola, escorreguei na rua, jogando bola no pátio do prédio, escorreguei numa poçazinha d'água, enfiei o joelho naquele muro chapiscado. Eu entrei com toda a velocidade, com o joelho assim, no muro daquele de cimento chapiscado. A pele ficou pendurada, assim, direitinho. Até hoje eu me lembro do formato, parecia o mapa do estado de São Paulo. Nada contra São Paulo, só estou dizendo um desenhozinho que tinha. Parecia o mapa do estado de São Paulo. Até hoje eu tenho cicatriz no joelho. Doeu, porque eu batia, eu não conseguia nem andar, achei que eu tinha quebrado a rótula. Mas olha, eu olho para essas cicatrizes, eu sei o que foi, mas nenhuma delas dói mais. Não dói. Porque já passou, está curado. Está curado. Não é problema ter cicatrizes, não é problema ter memórias de coisas ruins, lembrar de coisas ruins. O problema é quando nós ressentimos, sentimos de novo o que sentimos lá atrás. Amém? Assim como as suas feridas físicas, as suas cicatrizes não doem mais, espero que não doam,
também cicatrizes emocionais ou coisas que foram feitas a nós que nos feriram lá atrás, não devem mais doer nos dias de hoje. Isso é sinônimo de saúde espiritual. Amém? José era saudável espiritualmente, não porque ele perdeu a memória, ele não tinha amnésia, ele tinha um coração curado a respeito daquilo que fizeram a ele lá atrás, certo? O outro filho que nasceu a ele, Efraim, versículo 52, ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. No primeiro filho ele disse: não me lembro mais, não tem mais nada daquilo mais dói. O segundo ele diz: Deus, ele glorifica a Deus, ele diz: Deus me abençoou mesmo na terra da minha aflição. Ele foi vendido para o Egito para ser escravo, e no Egito ele foi injustiçado e foi preso. Era terra de aflição, mas ele reconheceu que mesmo no meio da aflição dele, Deus o fez próspero, ele continuou crescendo. Amém? Entende isso? Significa que os teus problemas, mesmo os problemas na tua família, não tem que te diminuir, não tem que te arrasar. Se você anda com o Senhor, você prospera, você cresce. Os problemas servem de degrau, nos fortalecem. Já ouviu aquele ditado: aquilo que não te mata, te fortalece? Eu duvido muito dele. Mas eu sei que quando nós andamos com Deus, aquilo que foi feito para nos matar, há de nos fortalecer ainda mais. Amém? A tua família não é causa de qualquer entrave na sua vida. A tua postura, se você tem um entrave na sua vida, a tua postura, a tua falta de visão de que Deus está e continua operando, e que Deus faz a gente prosperar mesmo num período de aflição, é que está entravando. Ele deu um nome ao filho dele para ele nunca esquecer, que mesmo no pior momento da vida dele, o Senhor o fez prosperar, Deus o estava abençoando. Amém? Todo filho de Deus é abençoado em toda e qualquer circunstância. Porque aquele que anda debaixo da mão de Deus, ele já é abençoado. O que ele precisa é abrir bem os olhos para reconhecer que o livramento do Senhor está sobre a vida dele e a mão do Senhor o guarda. Amém? O que ele precisa é trocar os seus olhos, ao invés de ficar dizendo: que desgraça que se abateu sobre mim. Dizer: que graça que Deus derramou sobre mim no momento mais difícil. Amém? Diga para o seu irmão assim: meu irmão, o Senhor te fará prosperar em qualquer situação, mesmo na situação mais aflitiva. E finalmente, uma outra frase que José, quando ele se revela a seus irmãos, os seus irmãos começam a se lastimar, a se rasgar, a dizer: José, nós não prestamos. Começaram a se humilhar, a dizer: isso tudo que está acontecendo conosco é porque nós fomos maus. E aí o José, ao invés de dizer: é isso mesmo, porque sabe aquela pessoa que você diz assim: puxa vida, eu errei, ela errou mesmo. Eu te perdoo, porque você fez isso. Perdoa nada, está doido para esfregar aquilo na cara do outro. Tem gente que não perde a oportunidade. Me perdoa? Não devia não, porque você fez isso. Mas quando José ouviu a angústia de coração daqueles homens, quando eles se depararam com José, viram que era José, lembraram de tudo aquilo, disseram: nós fomos maus, nós fomos terríveis. E o José virou para eles e disse uma coisa diferente para eles, né? Ele diz assim, olha: Deus, capítulo 45, versículo, eu vou ler do versículo 5, capítulo 45, versículo 5. Agora, pois, fala ele para os seus irmãos que estão lamentando a sua própria maldade: não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes enviado, me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós
para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Senso de propósito. Ele podia dizer, vocês são ruins mesmo, mas eu que sou bonzinho vou dar um jeito vou deixar passar. Ele podia dizer, vocês fizeram muita coisa má, mas ele disse, não, Deus me enviou para cá, para este momento, para essa hora, para o propósito de livrar a todos nós. Deus me trouxe aqui, foi a mão do Senhor, e de fato, meus irmãos, Deus não permite que sobrevenha a nós provação maior do que nós possamos suportar. Deus mesmo cuida de nós, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está ruim para você, filho? Você não sabe o que Deus está fazendo através disso. Você não sabe o que Deus vai fazer através das tuas lutas. Você não sabe o que Deus vai fazer através das humilhações que você pode ter passado e pode estar passando agora. Você não sabe o que Deus vai fazer com isso. Espera, a história não chegou ao final. Se não está tudo bem, é porque ainda não acabou. Porque a história daqueles que andam com o Senhor tem um final feliz. Não tem jeito, porque o final feliz já está escrito. Eu não compreendo os caminhos que me levarão até lá, mas eu sei que se nós andarmos com o Senhor, nós habitaremos no novo céu e na nova terra. Que nós estaremos na presença dEle para todo sempre. Essa história não tem como acabar mal. Essa história vai acabar bem. E é importante que nós tenhamos senso de propósito. Deus tem um propósito em todas as coisas. Não há acasos, não há caos, não há desordem. Há um Deus que governa e domina sobre todas as coisas. E esse Deus é o nosso Deus. Esse Deus é o nosso Deus. Então voltemos à primeira pergunta: até quando nós vamos deixar que as coisas ruins que aconteceram determinem tristeza, infelicidade, depressão, mágoa, ira? Até quando? José não deixou isso acontecer. Por isso ele pôde dizer, né? Deus me fez esquecer dos meus trabalhos, das minhas dores, dos problemas com a casa do meu pai. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Não, vocês não são culpados. Deus, para esse momento, Deus, pela sua presciência, Deus, pela sua graça infinita, me enviou. Ele foi que me enviou. Não foram vocês que me mandaram por Sedex com os midianitas. Ele me enviou adiante de vós, para que agora houvesse livramento, fizesse ele um grande livramento. Amém? Por que José viu desse jeito? Porque José se apegou na visão que ele tinha. Se apegou não na visão apenas, mas acima de tudo ele se apegou naquele que lhe dera as visões que ele tinha recebido. Naquele que pontuou a sua vida com sinais de que ele estava presente. Olha, eu duvido que alguém sirva a Cristo e possa dizer: eu não vi sinal nenhum. Porque o fato de eu seguir a Cristo é porque Ele se revelou a mim. Todos nós, os que cremos no Senhor Jesus, cremos porque recebemos alguma revelação de Deus. Cremos porque pontualmente aqui e acolá temos visto a sua glória. Temos visto a sua mão. Deus não nega a nós os seus sinais, mas nós precisamos ler os sinais de Deus e guardá-los como tesouro no nosso coração, dizendo: o Senhor está comigo. Ele pontuou de novo, ele deu mais um oi, ele deu mais um alô. Alô, né? Eu estou aqui. Alô, esse barco tem alguém no timão. Alô, esse exército tem comandante. Alô, esse reino tem rei. Amém? Ele está conosco. Nada justifica a tristeza, ou melhor, não são justas as alegações que dizem: foi porque lá atrás. Ou você vai viver, ou vai determinar a sua vida por um mal passado, ou vai
determinar a sua vida por um bom futuro e pela promessa presente de Deus sobre a sua vida. José creu no Senhor, o seu coração foi curado. José creu no Senhor, manteve a sua integridade, a sua fé, submeteu as suas vontades ao Senhor e ele viu a prosperidade. José creu no Senhor e ele enxergou um propósito de Deus para todas as coisas que aconteceram na vida dele. E então, ele podia dizer, como Paulo disse, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Amém? Então, chega de lamúria. O passado não pode moldar quem nós somos. A nossa comunhão presente com Deus, isso sim é o que deve moldar a nossa visão de mundo, as nossas emoções, a maneira como nós enxergamos os fatos ao nosso redor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Feche seus olhos no seu lugar, por favor, meu irmão. Eu não sei se você, lá pelo meio da mensagem, disse: pastor, é assim mesmo, pastor, a minha vida não vai bem por causa daquelas coisas lá atrás. Mas se você percebe que hoje você precisa dar um salto de qualidade, que hoje você precisa tomar as rédeas da sua vida na sua mão e não deixar que o passado te modele ou te dirija. Se hoje você diz: não, eu preciso que o Senhor hoje faça uma obra na minha vida, conforme está escrito: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Nós podemos ser transformados hoje aqui. Você pode deixar de ser amargurado, você pode deixar de ser alguém triste e frustrado, você pode deixar para trás as coisas que para trás ficaram, você pode alcançar novos degraus. Você pode sim reconhecer a bênção de Deus na sua vida. Mas para isso nós vamos precisar fazer como José fez. Ele se apegou nos sinais do Senhor e nunca se esqueceu de nenhum só dos seus mandamentos. E andou com o Senhor, independente de estar indo para cima ou para baixo, de estar no fundo do poço ou de estar nas alturas. Ele continuou andando com Deus. Andou com Deus quando estava dentro do poço. Andou com Deus quando estava na masmorra do Egito. E andou com Deus quando foi exaltado. Porque andar com Deus era a marca da sua vida. E por isso ele viu cumpridas as promessas de Deus na sua vida. Porque ele andou com Deus. Porque ele permaneceu, porque o bem e o mal não mudaram, o dia bom e o dia mau não mudaram, não moldaram quem ele era. Ele se deixou moldar pelo Senhor nos dias bons e nos dias maus. Então, se você hoje gostaria de orar por isso, eu queria convidar você, vem aqui à frente, dá um pulinho aqui, eu queria orar por você. Se você hoje gostaria de ver uma transformação na sua maneira de ver a sua vida,